Casando as constelações com as percepções de Hammer, isso também é bem importante para nós, porque ele respalda o que foi observado, né? Quando a gente estuda a doença, frequentemente, a gente estuda a doença na fase de resolução do conflito, portanto, era quando se dizia, olha, a doença está ligada ao excluído, porque essa fase de resolução do conflito nos conecta com o excluído do sistema. E a fase ativa, que é a fase simpático-tônica, que é a fase de estresse, de tensão, ela nos conecta com o excluidor. Então, entender que, estando você na fase ativa do seu adoecimento, você pode estar conectado ao excluidor, e na fase de resolução, conectado ao excluído. Bom, o que acontece? Hammer identificou isso, esse evento disparador, que a gente chama, né, de evento disparador do fenômeno, do acontecimento. Mas a pessoa que vive esse momento, que desencadeia o adoecimento, às vezes isso é na fase adulta, na fase mais velha, ou em qualquer momento da nossa vida, pode ser esse evento precedido de outros eventos semelhantes, que são a representação da nossa conexão com os nossos ancestrais ali. Vou explicar. Antes do conflito disparador, nós podemos ter o que chamamos de um conflito programante, que é onde marca ali no seu folheto aonde você vai ou pode adoecer. Quando eu me conecto com esse excluído, então aqui vamos ver nosso gráfico. No meio desse gráfico, a gente está vendo uma fotografia com duas pessoas, né? Aqui é o encontro dos nossos pais, na nossa geração, a nossa fecundação. Abaixo, onde tem essas linhas vermelhas, a gente tem uma figura com os cabelinhos para cima aí, uns frisozinhos aí, que representam o excluidor, tá? Quando eu estou lá, quando eu sou pequeno, eu nasci, eu, ainda na barriga da minha mãe, eu posso me conectar aí com esses ancestrais na compensação. E a primeira conexão que eu faço com excluído e com excluidor. Entretanto, é o excluidor que gera em mim uma programação de adoecimento. Ali, nessa primeira conexão, eu gero um conflito, que é um conflito programador. Hammer também falou disso, que pode antes ser precedido de vários acontecimentos até chegar ao fenômeno disparador, né? E aí eu tenho esse primeiro conflito aí, em vermelho, que é um conflito que programou o meu adoecimento, tá? E durante a minha vida, a minha jornada, eu vou vivendo outros conflitos parecidos, que é a segunda bolinha vermelha, aí representa inúmeros outros, ou um ou mais que um, que repete, reafirma o meu conflito programante, até que chega na terceira bolinha vermelha, que é o momento do conflito onde dispara a resposta que me adoece. Esse conflito que dispara o meu adoecimento pode ser precedido de conflitos programantes ou pode até dentro do nosso útero já acontecer. A gente como bebês em útero. Então, esse conflito aí que a Olga marca é um chamado conflito que dispara a fase ativa. Então, essa linha verde sobe aí para cima, Olga, desse pontinho vermelho para cima, essa linha verde, dispara um evento simpático-tônico, o que é do sistema nervoso simpático e parasimpático, que a gente lembra da escola, e se eu não lembro, eu vou relembrar. Simpático não é o agradável, embora todo mundo pense, ele tem uma resposta adrenérgica, então ele dá taquicardia, ele dá agitação, ele dá estresse, é a resposta ao estresse que a gente aprendeu, né? Diante de um risco, eu vou responder com estresse, né? Eu vou responder como? Eu vou responder liberando adrenalina para poder me dar força para fugir. Eu vou responder me dando o eriçamento dos pelos para que o meu inimigo me veja grande. Enfim, é a resposta simpática. É a resposta do conflito disparador. Aqui eu posso expressar com adoecimento físico, mas ou não.
Aí a minha biologia trabalhando sobre a simpaticotonia e produzindo algo, tá? Quando chega aqui, nesse momento azul, é aí onde viro a chave, é aí onde eu ressignifico o meu conflito, dentro de mim eu o transformo e entro na chamada fase vagotônica. Para nós, a forma de resolução de conflito mais frequente que a gente vê são as nossas gripes, né? Lembra que quando você passa um evento muito importante, uma tensão muito importante, às vezes você gripa, às vezes você tem uma diarreia, são as formas mais habituais de surgimento, e Carla trouxe isso bem interessante, ela fez infecção urinária, e, às vezes, essa fase de resolução é uma fase rápida, e ok, virei a chave, resolvi um conflito aqui na minha vida, graças a Deus, ou não, isso pode se expressar com doenças mais crônicas, mais lentas e até fatais. Então, esse período de vagotonia é o período que pede a nós que nós nos recolhamos, porque a fase do vago é a fase do parasimpático, que nós aí, a gente adoece, fica de cama, espirra, e não quer saber de nada, quer dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso me nutrir. E aí a gente vê nessa linha verde aí que está descendo a fase ativa, tá vendo? Porque está dando lugar ao início da saúde. Só que você vai ver que a linha verde aí no meio encontra um outro ponto azul. Esse ponto é o ponto que Hammer chamou de crise epileptoide, que é uma crise, um evento agudo no meio da fase de resolução. E que é aquilo que os antigos diziam, ó, se vencer esse momento aí, tá tudo resolvido, né? Vai ficar bom, né? Se passar essa noite aí, ó, amanhã tá bom. Aí, vivendo essa crise epileptoide, que pode, dependendo do evento, ser uma crise epiléptica de fato, mas nem sempre é, quase nunca é, pode ser um evento agudo no meio do seu processo. Carla disse, ó, eu estava bem e fiz um Covid, no meio do meu processo eu fiz um Covid. Então, Carla pode ter expressado uma crise epileptóide. O que significa isso para a sistêmica? Significa que eu uni aí, é o momento, aqui você vai ver que chegou uma linha vermelha e uma linha azul. É o momento que eu integrei excluído e excluidor dentro do meu coração, que eu uni os dois em mim. E aí o que é dito? Quando eu aceito essa fase da minha vida, me entrego a ela, confio e atravesso, aí eu entro de novo na vagotonia e já saio para a saúde plena. Eu sei que é complexo, mas não precisa ficar com todas essas informações, embora eu precisasse entregar para ter mais didática no entendimento de que Hammer sustentou uma informação que Hilbert viu no seu campo de estudo nas novas constelações. Esse slide eu vou passar para vocês, ele não é nosso, nós não o construímos, tem aí as referências, foi feito por Brigitte, né, que ela juntou a curva de Hammer com a visão da sistêmica, e é interessante saber que a doença não é algo tão miserável, é algo que está a favor de que a gente alcance essa linha aí final dessa travessia cheia de altos e baixos para um lugar de mais saúde. Claro que isso é bem difícil para a medicina nossa, tradicional, entender e compreender, porque a visão de Hammer diz, não mexa no câncer, porque não existe câncer. É só umas células que estão proliferando para, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, né? Bom, um exemplo de fase ativa de adoecimento. Uma mãe está com a sua filha, conversando com a amiga na rua. A amiga está lá entretida, mas com a filha na mão. Só que a filha vê o amiguinho do outro lado da rua, solta a mãe, corre e é atropelada. Então, quando ela é atropelada, ela gera um estresse muito grande, né? E aí o entendimento da fisiologia do meu corpo, do corpo dessa mãe, é eu preciso nutrir a minha filha para que ela sobreviva. Ela vai para o hospital, ela fica adoecida, ela fica mal, com risco de vida. E ali, na fase ativa do processo, células se desenvolvem para aumentar a potência de aleitamento dessa mãe. E esse crescimento dessas células aí seria a forma de proliferação celular além
do que é normal, né? Se essa criança sobrevive, esse conflito pode ser resolvido nessa mãe e ela fazer depois algum outro evento para diminuir essa lesão. Aí é uma fase ativa de conflito, que forma um tumor que às vezes a gente não vê, e uma fase de resolução, que surge um outro processo na mama, uma inflamação, uma infecção, que vai fazer com que aquilo seja reparado. Por exemplo, o Hammer diz uma coisa que é para a gente difícil da área da medicina, que lida inclusive com as doenças oncológicas, que a leucemia é uma fase de reparação de tumores ósseos. Ou seja, eu não sei nem que tive um tumor ósseo, como é que eu tenho uma leucemia? Então, é um momento onde aquela pessoa está vinculada a um trauma relacionado à sua valoração, ao seu valor, seu valor, a sua autoestima. E nesse momento do primeiro choque que gera esse sentimento de menos-valia, os tecidos que são afetados por isso são os tecidos ósseos, desenvolve aí um câncer ósseo que não é visto, e quando a pessoa resolve o conflito, células do sistema hematopoético, que é da medula óssea, se proliferam na tentativa de equilibrar aquele tecido adoentado, que é o que se representa com leucemia para nós. Para Hammer, o certo era não tratar. É deixar que a gente entrasse na vagotonia do adoecimento, porque a leucemia nos traz muita paralisia, muita perda de força, muita exaustão, e ali você pode ressignificar e se deixar todo o processo, isso vai ser recuperado. Eu entendo que todas as crenças que formamos ao longo da nossa história, da história da humanidade como um todo, é um campo ainda de difícil acesso para nós. E aí o que vai acontecer? E sendo isso uma verdade, eu com leucemia vou conectar com todas as minhas crenças que leucemia é um câncer e mata. Então, se a minha força não estiver conectada com esta verdade de Hammer, porque no tratamento eu entendo assim, tem o que eu proponho e acredito, tem o que o meu cliente recebe e acredita. Então, se eu passo um remédio para ele acreditando nesse remédio, esse remédio tem mais potência do que quando eu passo não acreditando, mesmo que os estudos mostrem que eles tenham feito. Do outro lado está meu cliente, que recebe o remédio e não acredita que ele vai funcionar. E não vai funcionar porque ele está conectado com uma outra vibração, outra ressonância. Então, existe uma energia na relação cuidador e cuidado, aí eu vou tirar a palavra médico, na troca, no que acredita e no que não acredita. Existe uma história na vida de Hammer, que é de uma menina, acho que o nome era Olivia, que tinha um tumor de Wilms, que é um tumor renal, que acontece nas crianças, e que a família, acreditando muito em Hammer, queria não operar o tumor do rim da menina. E isso gerou um conflito tão grande que foi para as mídias da época, gerou processos contra a Hammer e contra a família, teve uma intervenção do Estado sobre isso, e a menina foi operada, ela está bem viva, está ótima, mas os pais queriam muito que seguissem a indicação de Hammer, mas Hammer já estava sendo perseguido e visto como persona não grata na sociedade médica, e aí não me lembro quais foram as instâncias superiores aí, não permitiram que os pais seguissem as indicações que Hammer fez. Isso deu uma mídia, né? Deu uma mídia muito contraditória à história dele. Pronto. Aí Hammer propõe que você olhe isso, né? Esse fenômeno. Ele fala de multidisciplinaridade, de cuidados de várias formas. Assim como eu penso, Lowen está para Reich, eu entendo que Flash está um pouco para Hammer, que aprofundou e gerou protocolos para a gente cuidar e acessar essas fases e tentar a cura a partir desses pontos, alcançar esse ponto gatilho, alcançar esse ponto que programou o adoecimento. Então, Flash foi um dos alunos de Hammer e dissidente, né? Como criou a sua própria estrutura, porque ele estudou PNL, estudou hipnose, e aí, através de todos os milhões de protocolos
tiver a fim de estudar, pode estudar, mas é muito protocolo, ele vai acessar esta informação lá do seu fenômeno gatilho, do seu evento programante, tá? E daí, tentar desfazer essa informação que o seu corpo gerou lá atrás para te liberar do adoecimento aqui na frente. Mas é tudo muito casado e tem, claro, coisas contraditórias, mas enfim, só citando o flash, que também a gente aqui, e eventualmente eu trago um exercício, esse exercício que a gente fez hoje, que vocês foram para salas simultâneas, é um exercício de flash, protocolo de flash para acessar e curar seus conflitos internos. Mas também o que ele me traz e traz para nós aqui é que reafirma a nossa potência de cura, de transformação. O que acontece dentro de nós se resolve dentro de nós, né? E muitas vezes a gente põe fora, para fora, alguém me salve, alguém me libere disso, alguém tire isso de mim, pelo amor de Deus. O que acontece dentro se resolve dentro, né? E uma coisa importante é que esse evento, geralmente, ele é feito num isolamento, né? Importante dizer que o que Flash traz é que quando você reparte com alguém o evento traumático, ele perde a força em você. Ele diz que a falta da palavra, eu não sei se eu vou achar essa frase certa, mas ele diz assim, a falta da expressão, a falta da palavra leva muita gente ao cemitério. Então, o que realmente classifica como algo sofrido no isolamento, na solidão, Flash traz que é preciso, e isso é importante, que não seja feito sozinho. Que a gente tenha alguém, um terapeuta, um psicólogo, alguém que a gente possa partilhar. E é verdade, às vezes a gente vai, eu estou sentindo isso, mas só em falar, já estou melhor. Então, essa comunicação do seu evento traumático, da sua dor, do seu sofrimento, é uma maneira de transformá-lo e torná-lo ele menos danoso. Sim, a morte e a vida caminham juntas, são parceiras nesse caminho. Cada pessoa tem um destino, uma tarefa, uma função. Como algumas crianças nem demoram no ventre das suas mães e morrem, são abortadas em nome da vida. Essas crianças estão a serviço de algo maior, que é a vida dessa pessoa, que é necessária para o sistema manter-se viva naquele momento. Então, eu acredito também que nessa fase de resolução, ficar nessa dimensão ou não, está definitivamente conectado à sua missão, à necessidade do sistema e ao seu destino, né? Então, eu acredito que depende de como isso se dá e como isso se processa. Se essa morte é uma morte que esse ser que morre descansa, encontra a luz, ele morre com sua missão definitivamente cumprida e tudo resoluto, né? Mas, às vezes, a dor, a fidelidade dele é tanta que, durante o processo de resolução, ele escolhe morrer a cumprir isso, porque é por fidelidade, por amor arcaico, né? E tá tudo certo. Todas as duas circunstâncias, aliás, tudo está certo. Tudo é na medida do que é possível para cada um, para cada ser. Então, eu acho, Ivana, que está muito linkado a cada pessoa individualmente, e não uma coisa estabelecida, é assim, né? Porque, por exemplo, o infarto, ele pode ser uma crise epileptóide aí, entende? Pode acontecer na sua ressignificação, no encontro entre excluído e excluidor, a pessoa sofreu um infarto. Esse infarto pode ser cumprir a minha missão, que era integrar esses ao sistema, agora eu posso ir, né? Então, vai depender de cada pessoa, eu acredito, de cada indivíduo e de que momento que ele está no seu processo. Entendo assim. Muitas coisas relacionadas ao trato digestivo estão relacionadas à territorialização, né?
a tomar o que é meu, o que me pertence. E o fato de você ter tirado um adenoma não significa que você terá outro daqui a pouco, né? Pode ter sido realmente a solução e seu intestino está bem. É uma boa informação, seu intestino está bem. Nem todo mundo, aliás, poucas pessoas depois de 2 anos refaz um adenoma, exceto minha mãe, que de 2 em 2 a gente tira vários. Mas nem sempre é, isso não é uma regra, não terá. Então, é possível que uma retirada de um adenoma você já tenha resolvido dentro de você. Especialmente, né, no momento que eu digo para o meu adoecimento, ok, aí eu tenho um adenoma, tudo bem, eu aceito que tenho, não resisto a isso, não me, né, não entro no embate, já é uma forma, um mecanismo de resolução. Então, é possível, sim, que tenha sido aí resolvido e que aí entra uma outra demanda, que é o seu útero, né? Você fala do momento do coração, mas antes do coração, o que foi, quando você olhou com os olhos da normalidade, digamos assim, o que você de fato viu nesse útero? Qual foi a informação que esse útero deu? Um peso. Um peso. Pronto. Então, aqui a gente tem um evento, né? O que que tá... Por que eu disse para vocês assim? Olha, se vocês não tiverem nenhum sintoma, nenhuma doença, deixa o seu corpo trazer, né? Porque às vezes está conectada a essa fase ativa, que é uma fase que eu ainda não vi adoecimento. O meu corpo está, de alguma maneira, ressignificando isso aí, né? E o útero aí, né, tem a ver com a sua feminilidade, com a sexualidade, com parir, com os filhos, né? Às vezes a resposta do ninho vazio está na mama, porque quando a mãe, o filho vai embora, faz às vezes câncer de mama, às vezes o útero está ressignificando um vazio do ninho, né? De alguém que foi, que partiu, que tomou o seu rumo. E, de repente, eu não tenho uma doença física, mas há um choro aí, né? Há uma lágrima, há um entristecimento. E é o suficiente levar para o meu coração e acolher, ou seja, eu olhei para este útero antes mesmo de que ele transformasse isso numa cristalização, digamos assim. E ao levar para o coração, com a nossa própria potência de compassiva, de cura, isso pode ter sido resolvido aí. Acho que nada mesmo tem a ver com o seu intestino e o momento agora é olhar para o seu útero. E que tem a ver com o feminino. E que bom que, uma vez curado o útero, algo do seu sistema, né? Seu sistema feminino, das mulheres do seu sistema, recebem também essa bênção. Acredito assim.